Fundos de investimento em participações. Bem, para uma empresa crescer, é importante ter um bom gestor. Esse bom gestor, ele vai utilizar diferentes formas de fazer com que o seu negócio cresça. Muitas vezes ele necessita de um capital que ele não possui. Então ele pode buscar um empréstimo no banco, ele pode fazer sociedade com pessoas de sua confiança, então essas pessoas dividem as ações da empresa. Se forem 4 pessoas, por exemplo, podem ficar com 25% das ações para cada um, e se forem 2 pessoas, 50% das ações para cada sócio. Essa é uma das possibilidades. Então, cada sócio entra com um capital e é dividido de forma igual. Ou os sócios podem combinar no contrato quanto será investido e quanto será colocado em termos de ações para cada um. Muitas vezes as empresas precisam de um aumento na sua captação. Então, não somente o capital dos sócios, que foi colocado no início da empresa, integralizado como capital social, nem sempre isso basta para que a empresa cresça. Então, ela busca também formas de crescer e procura fundos que investam nela. E aqui entra o papel dos fundos de investimentos em participações. Então, o fundo de investimento em participações é aquele que adquire ações das empresas, ele investe nas empresas, muitas vezes melhora a gestão dessas empresas e espera receber um retorno por meio desses investimentos ao longo do tempo. Então, esse fundo de investimentos em participações adquire ações, pode adquirir debêntures conversíveis ou não em ações, pode adquirir bônus de subscrição de companhias que possuam capital aberto ou fechado. O fundo vai auxiliar na gestão, na forma de administração da empresa, deve ter influência no processo decisório das empresas que investiu. Então, o fundo funciona mais ou menos como um grande condomínio. Vários investidores vão colocar o dinheiro nesse fundo e esse fundo terá um gestor. Esse gestor será o responsável por escolher quais empresas ele vai incluir na sua carteira de investimentos, a carteira do fundo, vai avaliar essas empresas e se ele achar que são empresas interessantes, que têm um bom potencial de crescimento, ele pode adquirir ações, debêntures, bônus de subscrição de companhias que possuam capital aberto ou fechado, ou seja, podem ser companhias já listadas em bolsa, mas também podem ser empresas que não estejam listadas em bolsa, mas precisem de um valor para desenvolver o seu crescimento. Então, o fundo vai auxiliar na gestão da empresa e vai ajudar a criar valor. Então, é comum encontrar fundos especialistas em uma determinada área. Há fundos focados somente em imóveis. Muitas vezes, o próprio gestor do fundo já teve grandes imóveis, já teve grandes participações, já conhece bem o mercado. Então, ele pode criar um fundo de investimento em participações voltado somente a esse setor. Outros são voltados somente a tecnologias, então investem em startups, por exemplo, e a ideia é ajudar a criar valor com base na expertise que o gestor do fundo de investimento em participações possui para ajudar essas empresas a crescer, e com base nessa expertise ele pode também gerar valor aos investidores que deixaram o seu dinheiro no fundo. Com o tempo, essas empresas vão maturar os negócios e o fundo de investimentos trará resultado também para as pessoas que colocaram o seu dinheiro poupado em um fundo de investimento em participações, ou seja, delegaram para um gestor, para uma equipe gestora, a escolha dos investimentos. Sobre os investimentos e os investidores do fundo. O fundo é destinado apenas para investidor qualificado, ou investidor profissional, ou seja, para você investir em um fundo como este, você deve ser um investidor pessoa física ou jurídica que possui mais de R$1 milhão em investimentos financeiros. Nesse caso, você é considerado um investidor qualificado. E é comum, nesses fundos de investimento, termos investidores estrangeiros, fundos de pensão, family offices,
bancos, agências de fomento, bancos de desenvolvimento, podem fazer parte como investidores dentro desses fundos, pessoas físicas ou jurídicas. As pessoas físicas devem ter mais de R$ 1 milhão em investimentos financeiros para poder fazer aplicações no fundo. Quais são os riscos ao fazer uma aplicação num fundo ou um investimento em um fundo de investimento como esse? O risco da empresa investida quebrar. Como esse fundo em participações não vai investir somente em uma empresa, ele vai investir em várias, ele vai diversificar, escolher um conjunto de empresas. Podem ser 10 empresas, pode ser 15. Então, aqui existe a regra do terço. Um terço das empresas podem quebrar, um terço das empresas podem performar de forma estável e um terço das empresas que performarem muito acima, que derem saltos exponenciais, que é bem comum para esse setor, essas empresas vão cobrir os custos das empresas que quebraram, das empresas que performaram de forma estável e vão gerar um lucro para o investidor. Portanto, é um investimento de um grau de risco bem maior, mas também com uma possibilidade de retorno bem maior. Há também o risco da empresa ou conjunto de empresas não ter a performance esperada. Pode ser que, dependendo daquele conjunto de empresas, as 10 ou as 15 empresas, na média, tenham uma performance com pouca variação, com pouco retorno sobre o investimento, pode dar prejuízo. Aqui nós estamos falando em renda variável, nós não sabemos quanto será gerado em termos de valor. Mas espera-se que, como o risco é alto, o retorno também seja alto. Na lei dos investimentos funciona muito bem esse gráfico risco e retorno. Normalmente, investimentos que possuem baixo grau de risco também não têm uma alta probabilidade de gerar um alto retorno. E investimentos que têm um maior grau de risco possuem uma maior probabilidade de gerar um alto retorno. Mas nada é garantia de que ocorrerá. Nós estamos falando em renda variável. Há o risco de baixos retornos também, há o risco do tempo de investimento, ou seja, há um ciclo de investimento e a necessidade de manter o valor investido por longo prazo. Esses são fundos que muitas vezes colocam como capital fechado. Então, a pessoa investiu e deve manter o valor investido ao longo de anos. Não é possível resgatar esse valor investido antes do tempo. Há também a questão da liquidez, o risco de liquidez. Mesmo que seja possível resgatar um pouco antes, é possível que não tenha liquidez, não seja possível vender aquela parcela, que o investidor perca valor ao tentar vender antes da hora. Então, é um fundo fechado de baixa liquidez. É um fator de risco também. Como funciona o retorno do fundo? No início, o fundo compra a participação de empresas, então ele vai comprar empresas por um preço X. Espera-se que, ao final, esse valor da empresa seja X mais Y, que a empresa ou o conjunto de empresas que esse fundo em participações investiu, que esse conjunto de empresas tenha crescido, que tenha gerado valor, que tenha tido ganhos exponenciais. E depois, ao final, nessa fase de desinvestimento, na venda de empresa para outros investidores, que ocorra esse ganho de capital. Então, esse é o retorno do fundo. Depois de investir na empresa, então o gestor do fundo trabalha que a empresa tenha crescimento. Aqui ele vai colocar a expertise dele no setor, ele vai auxiliar a empresa também a se desenvolver. Ele não somente vai se tornar um sócio da empresa, como também vai ajudar na gestão da mesma. E vai fazer com que essa empresa tenha crescimento, que ela gere riqueza, que ela gere valor. E com essa geração de valor, posteriormente ela pode ser vendida por um valor acima do investimento que foi realizado. Então aqui o gestor investirá em várias empresas. Um terço das empresas pode quebrar, um terço pode ter um retorno mediano, e um terço pode performar muito bem. Por exemplo, se um terço performar muito bem, isso cobre os custos desse terço de empresas que quebrou. É comum empresas que tenham um baixo grau de maturação, que tenham altos custos, quebrem, e
Mas também as empresas que performam muito bem, elas tendem a dobrar, triplicar, multiplicar por 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, e essas empresas trazem um grande retorno, pois empresas pequenas têm uma probabilidade muito maior de ter ganhos exponenciais do que empresas já grandes, de capital aberto, que já possuem grandes pátios e não tem essa possibilidade de retornos tão exponenciais. Por outro lado, como muitas dessas empresas são de capital fechado, pequenas empresas, também o risco é maior. Sobre os investimentos, o fundo pode investir em empresas listadas ou não listadas. O fundo pode fazer um mix, ele pode comprar empresas já listadas na bolsa e colocar dentro dessa cesta também empresas de capital fechado, ou seja, que não estejam listadas em bolsas, que não tenham feito ainda o IPO, o Initial Public Offering, a oferta pública de ações, ou seja, que não tenham entrado na bolsa de valores ainda. Neste caso, elas são consideradas de capital fechado e o fundo de investimento em participações pode analisar os seus demonstrativos, mas outros investidores não podem analisar os demonstrativos, pois eles não são públicos. Deste modo, também aumenta o leque de empresas possíveis de serem investidas e também aumenta a probabilidade de ganhos, pois são pequenas empresas que podem chegar a uma hora fazer um IPO, se tornar uma grande empresa, e todo esse crescimento é considerado como uma margem de ganho, uma margem de retorno. E qual é a forma de tributação ao investir nesses fundos? É a mesma forma que é utilizada para a renda variável para fundos de ações, para uma tributação de 15% sobre a venda ou resgate de cotas no fundo. Normalmente, existem fases do desenvolvimento desses fundos, a fase da compra, do desenvolvimento e a fase da venda dessas empresas. Então, ao final, há 15% de tributação sobre a venda ou resgate dessas cotas. Então, esses seriam os fundos de investimentos em participações.